Hey mate, hi hi. É assim que você vai ser saudado se você chegar na Austrália, ou quando você chegar na Austrália. Eu fundei esse canal há uns 12 anos atrás, mais ou menos isso, e naquela época eu era sócia de uma empresa que meu pai fundou. Eu tinha entrado na faculdade de psicologia, estava no primeiro ano, muito empolgada com o curso. E comecei assim despretensiosamente, como uma brincadeira. Tinha alguns vídeos, cheguei a postar alguns vídeos, mas poucos. E depois de um tempo, eu saí dessa empresa. Na verdade, a pessoa que comprou a minha parte na empresa não pagou o valor que foi combinado. Então eu fiquei numa situação complicada e esse canal assim ficou bem parado. Quando eu consegui um certo valor que nem foi com essa pessoa, com um outro processo que eu consegui receber um valor, e com esse valor eu investi na minha ida para a Austrália. O meu filho tinha ido para a Austrália em 2016 e já estava lá. E em 2018, então, eu decidi ir para lá também. E então eu pensei, né, com todas essas reviravoltas que a minha vida deu, esse canal ficou parado, ficou em segundo plano. Eu postei, eu acho que eu postei aí alguns videozinhos sobre uma aranha, né, grande, porque são muito grandes as aranhas na Austrália, mas elas são inofensivas. A aranha perigosa mesmo é pequenininha. Então tem umas aranhas lá que são assustadoras pelo tamanho e pela aparência, mas elas são inofensivas. E eu me lembro de ter feito um vídeo colocado sobre uma aranha e até assim alguns caminhos. Coloquei a câmera lá, o celular para filmar o caminho que eu fazia, até porque para eu ter na minha memória esses caminhos, porque era muito agradável passar por aqueles lugares. Mas o canal ficou assim bem parado. E agora que eu tive que voltar para o Brasil, eu pensei em fazer assim uma espécie de um livro de memórias, mas não seria um livro, seria então um vlog de memórias, intitulado Aos 50, Austrália. Porque eu fui para lá com quase 50 anos, eu tinha 46, mas eu completei 47 lá. E é uma idade que, assim, muito poucas pessoas fazem isso, né? A maioria, inclusive das pessoas que eu conheci lá, a maioria das pessoas que eu estudei junto, são jovens. Então um jovem que tem tanto a vontade de conhecer outros lugares e tal, quanto a disponibilidade, porque um adulto já com quase 50 anos, ele tem o seu trabalho, tem o seu negócio, tem casa, tem família, tem muitas coisas que o seguram aqui no país, né? E, na verdade, foi uma exceção, porque eu tinha perdido tudo o que eu tinha aqui nesse país, e por isso, para mim, foi até fácil tomar essa decisão de ir para lá. Não é comum acontecer isso nessa idade, mas se acontecer com alguém, eu acredito que até essas lembranças e a minha experiência que eu vou deixar contada aqui pode ser útil, né? Então eu resolvi fazer isso.
Se as minhas experiências forem úteis para alguém, eu acho isso muito legal. Eu vou me sentir muito bem de contribuir com outras pessoas que tenham a vontade de fazer o mesmo que eu fiz. Se as minhas experiências não contribuírem com ninguém, eu guardo esse vlog como uma lembrança minha, porque eu mesmo posso no futuro me esquecer de coisas que aconteceram, que inclusive não ficam na minha memória o tempo todo, mas de vez em quando aparecem fotos para mim e tal, de alguns anos atrás, e aí me vem a recordação de coisas que aconteceram naquela época e que eu já tinha esquecido e que eu gostaria de deixar registradas. Então foi por isso que eu decidi fazer esse registro, e pelo menos eu tenho guardado para mim, mas eu espero que também contribua com alguém que tenha vontade de fazer isso que eu fiz. Na verdade, a minha vontade é de emigrar mesmo para lá, mas o meu filho que está lá está tentando. Nós passamos lá a fase da pandemia, então foi uma fase que o mundo todo ficou meio parado, né? Então ele já está lá há 10 anos, há quase 10 anos, e não conseguiu a residência ainda, mas a gente tem que contar aí de 2 a 3 anos que ficou tudo meio bagunçado por causa da pandemia, e que também de 2016 a 2018, que foi quando eu cheguei lá, ele foi para lá com 19 anos. Então ele foi sozinho, ficou numa homestay que não deu grande apoio para ele, e já depois ele ficou só o período mesmo de 1 mês que eu tinha contratado da homestay, já foi procurar um quarto para morar e ficou assim meio sem muito suporte, porque daqui eu dava o suporte que eu tinha, mas eu não tinha experiência lá. E a gente tem muito o suporte da empresa, né, de intercâmbio, que a gente contrata, que tem aqui e tem lá e tal. Mas é um suporte que é lógico, é um suporte no que eles podem contribuir, no que eles podem ajudar, mas eles não podem dar tudo na sua mão, né? Então nós tivemos um bom suporte, sim, da empresa que nós contratamos, mas ele ficou sem ter uma ideia do que fazer. Então ele terminou o curso de inglês, ele queria continuar lá. Aí ele acabou fazendo mais 1 ano de inglês, que era uma coisa que na época era permitido. Depois, quando eu fui, já não era permitido, porque essas regras mudam o tempo todo lá, é tudo muito dinâmico. Então, muitas vezes a gente chega lá e as pessoas falam, você tem que fazer isso, isso, isso. Mas são pessoas que foram para lá há muitos anos atrás, e na época dela, a regra era uma, e isso funcionou para elas, mas essa regra hoje não funciona mais. Inclusive, existe aí um processo de pontos, né? Uma contagem de pontos existia quando eu estava lá. Uma contagem de pontos para a pessoa conseguir a residência. A residência lá é como se fosse o Green Card nos Estados Unidos, mas lá se chama conseguir a residência. Estou falando isso porque eu estava um dia comentando com uma amiga e ela falou, não, mas é muito caro então comprar casa lá. Não, não é comprar uma residência, é você conseguir o status de residente. Mas a gente fala residência, fica meio confuso mesmo, né? Então, ele tá tentando, ele ficou meio
sem saber muito o que fazer, até eu chegar lá. Daí a gente foi procurar agente de imigração, né, um advogado de imigração, para dar as instruções do que fazer. Já começou a pandemia, porque eu cheguei lá em 2018, a pandemia foi em 2019. E parou tudo, esse processo de pontos foi suspenso, então tudo mudou muito. E muda o tempo todo. Principalmente a cada eleição, porque entra um primeiro-ministro, ele resolve fazer as coisas de um jeito, aí sai, entra outro, lá tem eleição a cada 3 anos, então as coisas são bem dinâmicas. Ele tá tentando, quando ele conseguir, ele pode me dar o sponsor, já que ele é meu filho único, e eu volto pra lá, que é o meu sonho mesmo, porque, gente, é muito bom. É muito bom morar lá. É claro que depende da sua personalidade. É muito bom pra mim. Pra mim foi ótimo e é isso o que eu quero pra minha vida. Talvez não seja pra muitas pessoas, né? Tudo é muito pessoal. As pessoas são indivíduos e cada um tem suas características. Mas pra mim foi muito bom. E a minha intenção é voltar pra lá. E aí eu decidi então fazer esse vlog para manter as minhas memórias e talvez ajudar alguém com a minha experiência. E inclusive o próximo vídeo que eu vou fazer, que eu já vou gravar hoje mesmo, tá? Então eu já vi pessoas assim explicarem por que tá com a mesma roupa fazendo um outro vídeo, porque falar, não, eu gravei vários vídeos no mesmo dia. Eu acho que é meio dispensável essa explicação, porque qual é o problema de você usar a mesma roupa, mesmo que você esteja fazendo vídeos num outro dia, né? Vamos combinar que a gente não precisa ter um guarda-roupa ilimitado. Se você for fazer vídeo todos os dias, trocar de roupa e ter uma roupa diferente todos os dias. Eu acredito que repetir roupa não tem problema nenhum, mesmo que seja no outro dia. Você tomou banho e você lavou a roupa, não tem problema nenhum você aparecer novamente ali. E se você não tomou banho e não lavou a roupa, ninguém também vai sentir nada, porque, né, essa é a mágica da internet. Então, eu acho que não tem problema, tinha necessidade de explicar, mas eu quero gravar ainda hoje um vídeo com um conselho para meninas que vão para a Austrália. Aí eu vou já gravar aqui na sequência, mas eu pretendo gravar vários vídeos hoje para aproveitar o tempo e depois aí ir postando, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Mas eu tive essa ideia de começar isso e aí talvez as coisas vão mudando, mas é o que eu vou fazer a partir de agora. Agradeço muito vocês por terem ouvido aí, perdido esse tempo para ouvir essas explicações, porque na verdade as experiências vão vir nos vídeos futuros. Mas eu gostaria de deixar aqui meio que uma introdução para o que vai ser feito, um contexto do que me levou até a Austrália e como que para não ter que ficar repetindo isso nos outros vídeos, né? E aí, a partir dos próximos, eu vou então contar minhas experiências lá e vamos ver no que dá. De qualquer maneira, isso fica guardado para mim, talvez para os meus descendentes, né? Espero que os tenha. Beijão, muito obrigada por assistir. Se puder deixar um like, é ótimo. E se você souber de alguém que precise dessas informações, dá uma compartilhada. Brigadão, beijão, tchau.